Olá, signo de Escorpião, sejam bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe, então atenção à nossa leitura do nosso canal, a leitura da tríade da alma, pilares particular, familiar e profissional. Por que a tríade da alma? Porque justamente a nossa ligação cotidiana, certo? Ela é se baseada em três pilares, né? O particular, né, que tem a ver com o nosso interior, perfeito, e o familiar, que tem a ver com as nossas relações, e o profissional, que tem a ver com as nossas realizações, não é mesmo? Então, por favor, essa leitura, nós estaremos utilizando o baralho Lenormand, tá? O baralho cigano, né? A tiragem é para os próximos 7 dias, então tire somente o que ressoar positivo para você, tá bom? Signo de Escorpião, vamos lá. Tríade da alma, primeiro pilar do particular para o signo de Escorpião. Por favor, 2 cartas, universo. 2 cartas. Árvore da vida. 7 de copas. 7 de copas. 7 copas. 7 de copas. 7 de copas. Árvore da vida, apesar da raiz no particular, raizamento, hein? Sonho, ilusão. Bom, vamos lá. Mais uma carta, por favor, para o signo de Escorpião. Tríade da alma, pilar particular. Por favor, universo, mais uma carta para a gente fechar aqui. Carta dos lírios. Muito bacana, hein? Coisa boa, hein, signo de Escorpião? Nossa, muito bom. Muito bom. Iniciando com a árvore e finalizando com os lírios. 7 de copas e reis de espadas. Nossa, signo de Escorpião. Porque assim, a carta, né, 7 de copas, a ideia, ela está remetente a um sonho, ainda mais de você, de você ser uma árvore frondosa, enraizada e cheia de frutos, sabe? E justamente o lírio, ele remete muito por causa do rei de espadas, a questão de mente, né? De consolidação, da sabedoria, né? Então, eu vou falar para uma boa parte de grupos aqui do signo de Escorpião, vocês estão muito bem estabilizados. Muito bem estabilizados, né? Tem muita, porque a árvore traz muito uma questão de nutrição, né? Nutrição também, né? Então, crescimento, né? E você colhendo os frutos no atual momento, perfeito? Que consolida com os lírios, né? A formosidade dos lírios, né? Justamente por ser a planta, né, e ter a sua própria flor, né, ela é bem generosa, né, é bem linda, né, bem clássico, branco clássico, né. Então, assim, nesse momento para o signo de Escorpião, vocês estão numa estabilidade particular do seu interior formidável, formidável, sabe? É uma questão de como é que eu vou dizer para vocês? É que você está tão consolidado que você já sabe o que você quer, sabe? No seu particular. E o mais engraçado disso tudo, pessoal, do signo de Escorpião, seja no seu Sol, na sua Lua, Vênus, ou no seu ascendente, né? É que é complicado, tipo assim, justamente você chegar nesse processo de equilíbrio igual está aqui. Escorpião está muito equilibrado. Escorpião está muito equilibrado ao ponto de que ele sabe o que quer e sabe para onde caminhar. Está muito decidido, sabe? Ainda mais no seu âmbito particular. Por quê? Na tríade da alma, que é um estudo que eu já faço há mais de 4 anos, né? Estou chegando a 5, e eu estou aqui compartilhando com vocês, nesses 3 pilares, o entendimento é que nunca nenhum dos 3 pilares vai estar 100%. Pelo menos um. Todas as leituras são bem claras com relação a isso. Mas por quê? Isso faz parte da sua experienciação enquanto aqui terrena.
Perfeito? Então, qual que é a demanda e a necessidade da tríade da alma? A gente fazer a leitura da carta do baralho Lenormand, tá? É que pelo menos um dos pilares estando 100%, você consiga equilibrar os outros dois pilares. E você já está bombando aqui, ó, bombando no seu particular. Entendeu? No seu interior, você está muito estável. O signo de Escorpião está demais esse próximo período de 7 dias, perfeito? Então, muito bom, iniciou com uma ótima chave aqui o signo de Escorpião. Vamos então, pessoal, para a leitura então do pilar do familiar agora, pessoal. Pilar do familiar agora. E vamos lá, por favor, universo. Muito bom. Começando com o particular, vamos ver como é que vai ser a leitura aqui, a dinâmica da leitura para o pilar familiar e pilar profissional. Por favor, universo, mais 2 cartas. Tríade da alma, pilar familiar, por favor. Caiu aqui, pessoal, caiu virada. Caixão. Carta do caixão, 9 de ouros. Necessidade de fim. Necessidade de um fim. Fim de quem? Da família? Alguma questão familiar. Vamos fechar a tríade da alma. Vamos pedir mais uma carta. Para fechar a tríade da alma, pilar familiar para o signo de Escorpião. Por favor, mais uma carta. Universo. Vou pegar aqui, pessoal. Âncora. Carta da âncora. Vou fazer certinho aqui, pessoal. Fim. A âncora, ainda mais com o 9 de espadas, me remete à raiz, né? O ancoramento, né? O final, né? Pessoal, vocês estão tão bem na área particular, tão consistente que vocês querem, que realmente alguma decisão, algum fim se faz necessário no âmbito familiar, né? Essa é a orientação da tríade da alma aqui, para os próximos 7 dias para o signo de Escorpião. Então vocês vão realmente, ou é uma questão de relacionamento familiar com parentes, ou o seu próprio relacionamento, perfeito? Então é interessante a gente ponderar aqui, porque a âncora traz estabilidade, mas inicia-se com o fim. O caixão, né, é o fim, mas o recomeço. Então, depois que você tirar a sua âncora, com certeza um novo caminho vai se traçar para você ancorar, entendeu? A carta ela é de orientação de finalização, mas com boas perspectivas futuras no âmbito familiar. Quando a gente fala de âmbito familiar é muito complicado, né? Porque a gente não sabe como é que é essa questão da transição, né? Porque fim é libertação, sabe? Mas nós temos toda uma questão de resistência, medo, né? O medo emocional, né? De como é que vai ser, ainda mais se for uma questão de família em que constitui e tem filhos. Às vezes, o escorpiano, né? A escorpiana, né, estão se envolvidos em uma relação em que há uma dependência emocional, uma dependência financeira, entendeu? Mas como o seu pilar está tão consolidado que você sabe o que você quer, a orientação da carta está aqui, né? Então, eu acho que é muito importante que, mesmo que haja um fim para um novo recomeço, é que você, escorpiano e escorpiana, aprenda muito com essa decisão que você vai tomar, perfeito? E eu acho que assim, o que eu posso, é muito interessante, né, que a âncora, né, ela tem um dito popular, né, como é que é? Como é que é? A âncora segura, mas também prende. A âncora segura, mas também prende, signo de Escorpião. O que eu posso, assim, qualquer transição, ainda mais familiar, não é fácil, dói,
machuca, mas ela traz o novo, entendeu? Então seja que decisão, por isso que eu falo no início do canal, né, que você tire somente o que ressoa positivo para você, signo de Escorpião, certo? Então, muita sabedoria, tá? Muita compaixão para essa decisão, porque você está muito seguro de si, tá bom, Escorpião? Eu acho que uma boa conversa, uma boa estrutura, né? Você montar bem, esquematizar direitinho essa possibilidade de fim, eu acho que será menos doloroso para você e para todos que estão à sua volta, tá bom? Então é isso. Nem sempre são notícias boas, né? Mas é isso, pessoal. Tríade da alma, pilar, familiar, fim, é necessário. Vamos lá então, agora caminhando para o pilar profissional, né, pessoal? Que justamente tem a ver com as nossas realizações. Por favor, universo, 2 cartas, tríade da alma, pilar profissional para o signo de Escorpião. Vamos lá. Nossa. Pessoal, vou lá longe, tá? Não vou pegar, não. Vamos lá, continuando mais uma carta. Peguei. Carta da Lua. Carta da Lua. A Lua é emocional, tá? 8 de copas. 8 de copas. E a Lua está distante da Terra. Ela parece, né? Mas ela é um orbe que fica distante da Terra, né? A não ser quando tem uns solstícios, né? Que você consegue justamente as... Bom, vamos lá. 8 de copas, Lua, né? Tá distante. O que pode ser estar distante na questão profissional, hein? Vamos lá. Desapego? Mais uma carta fechando. Tríade da alma, pilar profissional. Por favor, universo, mais uma carta. Aí a carta. Carta da carta. Bons presságios. Carta traz conhecimento, abertura de caminhos, revelações. Muito bacana. Muito bacana, ainda mais no contexto que iniciou aqui, em que seu particular está todo estabilizado, signo de Escorpião. Desapego, agora sim é desapego, na questão profissional e com cartas boas novas, eu estou falando para um grupo seleto aqui, um grupo maior, um único grupo, perfeito? Um único grupo em que a necessidade do escorpiano ou escorpiana desapegar do trabalho. Ou seja, para um novo emprego, ou seja, para uma transição de carreira, certo? E isso é tudo embasado no seu particular. Você está muito estabilizado nesses próximos 7 dias para você tomar essa atitude aqui. Perfeito? Mas lógico, faça com sabedoria, né? Distribua seus currículos, né? Justamente ouça as possibilidades, né? Porque eu falo 7 dias, mas essa energia ela está ecoando, ela pode ser para 30, 60 dias, entendeu? Então fique atento porque na energia que você está no particular, em que você está totalmente confiante, está totalmente enraizado, cheio, só colhendo frutos de todo o trabalho que você plantou, realmente vai chover proposta para você aqui, entendeu? Então, se não chover, comece a distribuir seus currículos para que porque você está num processo de melancolia, tá? Você está num processo de melancolia, que isso é uma intuição minha, tá? Em que você está estagnado no seu trabalho. Às vezes o trabalho já não te chama mais atenção como antes. Não é mesmo? O trabalho, ele não traz aquela vontade de chegar no trabalho, se dedicar com alma, né? E o escorpião é muito exato, né? Então me traz essa conotação, sabe? Pode ser também uma questão de revelação, certo? Revelação no seu departamento, né? O desapego também é você às vezes estar almejando um cargo dentro da empresa e esse cargo nunca sai. Então, né? Desapegar do trabalho, procurar um novo trabalho ou uma transição de carreira, às vezes é a boa orientação que você estava precisando, entendeu? Mas faça muito
com os pés no chão, porque as contas não param de chegar, né? Trocar o certo pelo duvidoso não tem cabimento, né? Mesmo esse de escorpião. Então, assim, é um processo, a carta ela traz sabedoria, ela traz renovação, né? Ela traz todo como é que eu vou falar com você? Uma questão, o 7 de paus, tá? Me equivale também ao conceito de verdade, sabe? Então, uma verdade que você não está feliz onde você está. Não está, escorpião. Signo escorpião, não está, escorpiano, escorpiana. E realmente eu acho que isso move muito, né? Ainda mais você sabendo que você está tão confiante de si, que isso não vai ser um empecilho para você, certo? Então, bons presságios para que você encontre novos segmentos profissionais nos próximos 7 dias e quanto ressoar essa energia, combinado? Então, nossa, que bacana essa leitura aqui, viu? Que bacana. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com... Aí eu tô falando na questão da influência da lua, tá? Tem muito a ver com fofoca também, tá? Enquanto você tá fazendo essa transição de carreiras, tá bom? O signo de escorpião, cuidado com as fofocas, tá? Com alguma manipulação do trabalho também, perfeito? É uma intuição minha, tá? Que eu tô passando para vocês. Porque quando o seu colega profissional te ver que você está tão estável psicologicamente no seu interior, e você está emanando até alegria, confiança, né? Firmeza, a inveja vem. Os burburinhos vêm, as conversas desconexas vêm. Então, cuidado com as fofocas, as manipulações, tá? Porque esse momento é só seu. Não deixa ninguém estragar, não. Combinado? Signo de escorpião, que bacana, pessoal. Bom, o que eu posso passar para vocês aqui sobre justamente os mecanismos, né, que podem ajudar nesses próximos 7 dias ou enquanto a energia ressoar para os próximos dias e meses, tá bom? Que, por exemplo, ainda mais nessa questão de você estar só observando, porque você está muito estruturado no seu particular, né? Que se você quiser, você pode usar, por exemplo, o arquétipo do gato, né? Porque o gato ele tem toda uma mística profissional, uma mística, né, espiritual, que ele vê os dois mundos, né? Mas ele é muito introspectivo, entendeu? E ele está observando tudo, e tirando conhecimento de tudo. Então, para esse período de transição de vocês, tá, signo de escorpião, usa o gato, o arquétipo do gato no fundo de celular, né? E nas outras notebook, por aí vai, né, pessoal? Vocês entenderam. Outra coisa, cor. Uma cor que você possa usar para esse período dos próximos 7 dias, cor verde, né? Ainda mais esse fim que você vai aplicar nessa passagem agora, o fim que você vai executar, né? Signo de escorpião. O verde, ele atua no seu chakra coronário. E que essa decisão ela seja tomada com muita compaixão, porque pode machucar algumas pessoas, não é mesmo? Então tenha compaixão para você escolher as melhores palavras, né? Para você ter ternura, né? Para você tomar essa decisão e você estar bem para essa virada de página. Combinado, signo de escorpião? Então, cor verde, use bastante verde nos próximos 7 dias. E vamos lá também, eu coloco também a pedra, né? A pedra que você pode utilizar nesses próximos 7 dias, tá? Signo de escorpião, sabe? Ainda mais que você está tão estruturado, né, na raiz, né, no seu interior, né, no seu particular, né? É a citrino. A citrino, ela traz muito uma clareza, né? Uma clareza de manifestação, tá? Eu uso muito o citrino. Eu uso muito citrino até mesmo para poder ter essas clarezas em leitura de vocês. Uma leitura dessa demora em torno de quase 3 horas para ser executada, porque você vai tirando as cartas, e as cartas às vezes não tá com uma energia boa, então você vai fazendo seu mantra, você vai justamente fazendo a sua mentalização, justamente para criar um equilíbrio de leitura, né? Então, e realmente, às vezes, a energia, ela está muitas vezes na leitura negativa mesmo. A gente faz essa leitura igual que agora, essa leitura final, né? Então, e as cartas, elas estão claras para você, sabe? Então, você está num processo de transição completa. Então, nada mais use citrino.
sabe? Para que essa clareza nas manifestações, ela se ocorra, sabe? Que a verdade se abra para você, para qual o melhor caminho que você for tomar, tá certo? Que você for seguir, tá bom? Vamos lá, então, números da sorte também, signo de Escorpião. Esqueci a frase dos próximos 7 dias, que eu sempre procuro levantar para vocês antes da leitura. Que interessante. Às vezes ela bate, às vezes não bate, tá, pessoal? Mas isso aqui, eu sempre gosto de pegar uma frase que seja muito positiva, né? Porque a leitura, às vezes, ela dói, tá? Então, vou falar a frase no final, tá certo? Mas agora vamos falar dos números da sorte. Então, vamos lá, as cartas que nós já sorteamos. Vocês podem ver aqui, ó, 5 e 30. 8 e 35. E 32 e 27. Então, signo de Escorpião é isso. Eu agradeço a participação de vocês. Se inscreva no canal, o canal é novo, então a plataforma precisa desse reconhecimento para que ela possa passar para mais pessoas, tá certo? E que vocês façam o triplo C. Curtam, compartilhem, comentem a frase de vocês, tá? Por favor, aí embaixo. A verdade sempre conta caminhos. Olha só que bacana, hein? Tudo a ver com esse signo que está tão enraizado e está tão positivo, não é mesmo? Então, pessoal, agradeço a paciência e tolerância de todos vocês e até a próxima leitura. Gratidão.